Shalom, meus amados, bom dia. Vamos para esse vídeo que está muito interessante hoje. E aproveitando os comentários aí de alguns colegas e alguns, vamos dizer assim, né, uns robôs, né, vou chamar assim, os robozinhos do sistema, né, que fizeram uns comentários assim sem noção de nada. É exatamente isso, comentários de quem conhece a história mundial, porque tem muitos comentários aqui que o pessoal deixa que desconhece a história do mundial, desconhece a história, só conhece a história do Brasil que contaram para eles nas escolas, a professorinha primária, a doutrinação escolar e a Wikipedia, né, que a pessoa vai lá e pesquisa a história do Brasil. Querido, eu não estou falando de história do Brasil, eu estou falando de história do mundo, né? Os portugueses, o título do vídeo é exatamente isso. Os portugueses são para nós um exemplo de resistência e sobrevivência, tá? Então, só para você ter uma noção, e agora eu já vou cair direto no vídeo, a cidade que eu moro, a cidade do Porto, ela é datada de 200 anos antes de Cristo. 200 anos antes de Cristo. Eu moro numa cidade que tem 2.220 anos de história no mínimo, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Não é de Wikipedia, é de fonte daqui, da Europa, né? Da história dessa cidade que eu moro, que deu origem então ao nome Porto. Porque o Rio Douro divide a cidade do Porto e de Gaia, que eu morei nos dois lugares. Então Porto, que era chamado então de Portos, é uma região portuária, foi até aqui foi fundado Portugal, na verdade aqui, a 40 quilômetros aqui do Porto, que é o distrito do Porto. O distrito é como se fosse o estado, tá? Um distrito é um estado, para você ter uma noção como é que é aí no Brasil. O distrito do Porto tem duas cidades, chama Braga e Guimarães. Aqui foi fundado Portugal, ou seja, oficialmente a primeira cidade, tá? Sendo que só essa cidade do Porto aqui tem 2.220 anos. Tá? De história. Aí vem gente aqui fazer comentário de 500 anos de história. O Brasil tem 500 anos, gente. Tô falando de história de milênios aqui. É verdade. A cidade do Porto, né? A cidade do Porto e a cidade de Gaia, que a divisa aqui é só uma ponte, né? Você atravessa de um lado ao outro. Então a origem é esse nome, Portuscali, ou seja, Portugal. O nome do país, Portugal, vem de Portuscali. É aqui. Essa cidade é que dá origem ao nome Portugal, né? Ao nome desse país. E aqui também se travam as batalhas mais intensas. E é aqui que o povo, né, tem a maior resistência. E aí eu vi um comentário aqui, olha, um comentário mais sem noção. Porque Portugal roubou o Brasil. Não sei quantos, não sei quantos bilhões vamos dizer assim, em ouro. Primeiro, não foi Portugal que roubou. Vou te explicar. Você que não conhece a história do mundo, Portugal era sujeita à Inglaterra. Quem exigia indulgências aqui, ou quem exigia, quem dominava a questão dos pagamentos aqui, sempre foi a Inglaterra. Desde 1500 e bolinha. Não é de agora, não. Entende? Agora, outro comentário, que Dom João, né, voltou para cá, e isso é uma realidade. Dom João, ele não representa um país. Ele era um rei fraco e covarde. Literalmente. Essa é a minha opinião. É um rei fraco e covarde. Por quê? Ele retorna-se em 1821. Só que em 1807 ele vai fugido para o Brasil. E sabe o que ele fala para os portugueses que aqui ficam? Falou, o conselho dele. Vocês falam aí para os franceses, que aqui eu estou falando agora das revoluções francesas de Napoleão Bonaparte, tá? Eu já vou começar daí para frente, porque eu não vou pegar história muito atrás, não. 1807, Napoleão faz 3 invasões em Portugal. Por isso que eu falo, essa é uma memória mais recente aqui. Tá? Tem um marco da Rotunda da Boa Vista aqui no Porto, que é exatamente a vitória dos portugueses sobre a Revolução Francesa napoleônicas, as revoluções napoleônicas. Então, os 6 generais de Napoleão invadem aqui Portugal. Quando eles invadem aqui, eles invadem aqui no norte, exatamente aqui na minha cidade do Porto. Ele vem pela região de Braga ali, vem invadindo aqui. Ele vem da Espanha, que eles fazem aliança com os espanhóis, e vem invadindo aqui. E ele acha... Olha só, que eu preciso contar essa história. Ele vem aqui na região de Portugal com um exército de 17 mil soldados. 17 mil soldados, sendo que 3.500 era cavalaria, ou seja, vamos dizer assim, a força máxima do exército naquela época, né? Cavalaria. E o restante era infantaria. E eles são extremamente armados, são um exército treinado. Já vinha de vitórias de batalha aí na Europa, tá? E ele entra aqui em Portugal e ele acha que um exército maior, 25 mil soldados. Só que, porém, desses 25 mil soldados, só 2.000 soldados que eram verdadeiramente soldados de infantaria, que eram treinados, né? E 1.000 deles cavalaria, ou seja, 1.000 cavalaria, ou seja, mais que o triplo a cavalaria deles. E o restante, o que eram? Né?
O restante era 7.000 desses, aliás, perdão, 3.000 desses eram camponeses, entende? Que não tinham armas, camponeses que não tinham armas, eles estavam de vara e pau, armados com varas e paus, literalmente, com pedras, paus, ok? Os outros 10.000, que também eram camponeses, né? Que tinham, deles, 2.000 tinham armas, na realidade. E os outros 7.000 tinham, vamos dizer assim, outros tipos de armas brancas, como espada, né? Facas, foices e coisas assim. Então, basicamente, eles vieram confrontar aqui um exército que estava aqui em Portugal de camponeses. E eles encontraram uma mega resistência aqui. Por isso que o nome da cidade do Porto aqui, vamos dizer assim, eles têm isso aqui, né? Eles chamam Invictus, porque ninguém conseguiu conquistar essa cidade aqui. A última vez que colocaram os pés aqui foram em 751, que foram os mouros. Mas de lá para cá nunca mais ninguém, né, das milhares, dezenas de guerras que tiveram, conseguiram entrar no Porto. Eles conseguiram conquistar. Então os franceses, para chegar a Lisboa, eles precisavam passar por aqui. Só que nessa altura, Dom João VI já tinha picado a mula para o Brasil. E eu te falo, esse cara não representava Portugal. Ele não representava os portugueses que aqui tinham. E então, há 3 batalhas sendo travadas. 1807, 1809 e 1811. Agora eu te falo. Morreram muitos portugueses aqui. Os homens que iam para a guerra, as mulheres ficavam nas suas casas. E as mulheres, então, eram responsáveis o quê? Pelo alimento. Então, Portugal foi cercado. Então, para lá era mar. Para cá era o cerco francês que tinha. Ok? E logo depois que eles conseguem as vitórias, na realidade, eles morrem muito. Na primeira batalha, eles perdem, mas eles não conseguem avançar para o sul, para atingir a capital de Portugal. Eles ficam barrados no norte. Por isso se chama aqui Invictus. A segunda batalha eles ganham, a terceira batalha eles exterminam o exército francês. Mas com a ajuda dos ingleses. Porque os ingleses então vêm, por causa da aliança, a aliança anglo-lusa. Ou seja, né, os britânicos e os lusos, os portugueses, né, têm uma aliança já de muito tempo, não é de agora. E eles sempre pagaram indulgências para a rainha e os reis, né, ingleses. Acontece isso, é como se fosse um tipo de milícia, vamos dizer assim, né? Você paga para ter segurança. Quer dizer, você pagando, os meus exércitos estão à sua disposição. O mundo funciona assim, infelizmente, ainda é assim. Mas o fato é que esses generais ingleses que vieram para cá resistiram, então ajudaram os portugueses a resistir, os portugueses do norte aqui, então venceram, né, por mais 2 vezes os exércitos franceses de Napoleão, que até então não tinham sido derrotados, ok? Então por isso que tem um marco aqui da Boa Vista, exatamente dessa guerra, e aqui chama-se então Invictus, né? O Porto é a cidade invicta, eles têm esse prazer de falar isso aqui. Mas o fato é que logo depois de 1811, que se travar essas batalhas aqui, o que acontece logo em seguida é Dom João VI volta do Brasil, exatamente, ele volta do Brasil, trazendo então o pagamento exigido pela Inglaterra. Então, te falo, não foi os portugueses que saquearam o Brasil, foram os ingleses, tá? Então, tendo um pouco mais de história, por causa das guerras. E quando ele retorna, o que acontece? Ele tenta colocar o país em ordem, mas o povo aqui, né, e algumas pessoas resistiram a ele. Por quê? Porque ele foi um covarde, fugiu e voltou. E quando ele volta, né, eles encontram aqui então os chamados então os miguelistas ou os absolutistas, que não queriam que ele governasse. Não queriam ele aqui. E a outra metade queria. Então o país então começa a cair numa guerra civil. 1820 para frente começa uma guerra civil. E ela vai por anos a fio, né? Ela vai avançando anos e essa guerra civil vai se acirrando. E Portugal, depois de guerras napoleônicas, enfrenta mais 2 anos de guerra civil intensa aqui. Por isso que eu falo que é um povo de resistência e de sobrevivência. Eles plantam nos quintais da sua casa, porque o que eles passaram ao longo dos anos, você sai de uma guerra, entra em outra, sai de uma guerra, entra em outra, e a sucessão disso era, os homens iam para as guerras, e as mulheres tinham que ficar em casa, as mulheres que plantavam, as mulheres cuidavam das suas casas, e aqui tem uma tradição, que chama aqui a tripas à moda do Porto. Por quê? Eles pegavam as suas carnes, mandavam para os exércitos, e o que sobrava para ele eram as tripas, ou seja, né, um intestino. As tripas ali, eles preenchiam as tripas, né, basicamente com sangue. Não é um tipo de comida que eu como, por opção religiosa. E eles comiam isso, ok? Eles comiam isso. Por quê? Sobrevivência. Eles tinham que sobreviver. E a base de sopa de batata, que eles chamam aqui de sopa de pedra, né? Se você nunca tomou, né, chama sopa de pedra. Sabe por que chama sopa de pedra? Porque eles não tinham sal para pôr no tempero.
não tinham como, estavam com cerco. Então eles tinham pedra de calcário. E eles colocavam a pedra de calcário dentro da sopa para temperar a sopa. Entende isso? Então há comidas aqui que contam a história de um povo que sofreu e sobreviveu a várias guerras. E por isso que eu coloquei o título desse vídeo aqui, isso, português, um exemplo de resistência e sobrevivência. Mas quem não entende história mundial não vai entender esse vídeo. Porque você fica preso à doutrinação que te ensinaram. Você não põe o pé para fora do Brasil para morar em outro lugar. Ou para aprender com a cultura de outro lugar. Não é para aprender com a internet, numa bolha dentro da sua casa. É para aprender com a cultura de quem viveu a realidade. De quem viveu e sofreu isso. Isso foi passado por gerações. Então gente que vive em bolha, né, não consegue entender esse tipo de coisa. Ok? Então basicamente, irmãos, eu queria contar essa história. Né? Nós devemos sim aprender com pessoas que foram sofridas. E não ficar, né, com uma parte da história, tipo como se fosse um divórcio, tá? Ah, eu divorciei, aí a mãe, seu pai era isso, 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 aí o pai, a sua mãe era assim, 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 ou seja, uma história parcial, não conta a totalidade de uma história, né, uma verdadeira história do que aquilo que aconteceu. E se há um vídeo aqui, e se você quer conhecer mais essa história, eu não vou ficar aqui narrando para você, o link está aqui na descrição, né? Acesse o link e leia toda a história de Portugal. Lê história mundial, porque a história de Portugal está ligada à história europeia, à história do mundo. E se você quer conhecer suas origens, né, porque se não fossem os portugueses, talvez eu e você hoje fossem índios, né? Aí ainda andando pelado pelas selvas do Brasil. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Agora falar de saque, os ingleses saquearam os Estados Unidos, entende? Os outros países, os espanhóis saquearam os países aí dos sul-americanos, saquearam, mas não roubaram todo o ouro. Não é possível. O ouro que eles levaram é 0,01% do ouro que o Brasil tem. Isso não é nada. Então a grande mentira é falar, isso é a ideologia que foi implantada na cabeça de gente inculta. Então aprenda mais sobre a verdadeira história mundial, entende? Conheça a verdade e a verdade te libertará. Leia a Bíblia na íntegra. Ela contém a história do mundo. Amém? Então, shalom. Fique na paz.